Olá pessoal, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa segunda, Segundando aqui na página. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, sou fundadora dessa página. E junto com a Jade, toda segunda-feira, uma segunda eu, uma segunda ela, a gente vem conversar um pouquinho. A gente vai fazer uma leitura com vocês, uma reflexão do Fonte Viva. Nós estamos lendo o Fonte Viva aqui na página, não só lendo, mas também refletindo, tá? E aí vocês podem ficar à vontade para nos acompanhar, para também deixar a compreensão, já que são várias formas de interpretação, Boa noite, André, boa noite, tia Márcia, boa noite, Dora, seja bem-vindo, boa noite, Torido. Então, vou apresentar para vocês, Meu nome é Ana, sou paraibana, estou morando em Marabá do Pará, tá? E essa página existe aí desde 2016 para divulgar o espiritismo e também trazer estudos, Então, enquanto vocês vão chegando, vocês vão se acomodando aí, eu vou falar um pouquinho do que é que acontece aqui na página. Toda segunda-feira tem um momento Fonte Viva, em que a gente está lendo mensagem por mensagem, refletindo, trazendo as reflexões desse livro maravilhoso. Às quartas-feiras tem um minuto com a Joana, em que a gente está lendo também, refletindo o livro Vida Feliz, tá? A gente está na mensagem, se eu não me engano, a gente vai para a mensagem 22. E às quintas-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo, ele acontece no Teams, tá? Às 8h30 da noite. A gente tem um grupo no Telegram. Na verdade, a gente tem 2 grupos no Telegram. A gente tem um que é para discussões gerais, para a gente socializar. E tem um grupo que é só de materiais, onde a nossa companheira Grace, do Sertão Espírita, divulga os áudios. Ela tem audiobook para quem preferir ouvir do que ler, Esse estudo acontece toda quinta-feira no Teams, ele é gravado e depois ele é divulgado lá na página no canal do YouTube, tá? Então, se vocês forem no link da bio, também nos destaques LE, Tem nos destaques aqui da página LE, vocês vão encontrar link, todas as informações que vocês precisam, tá? Aos domingos, por hora, até que já resolveu mudar, tem um Clube do Livro. A gente tá encerrando Renúncia, que é um dos romances que Emmanuel trouxe pra gente, tá bom? Inclusive, ontem foi dia de clube, então pra quem quiser assistir a live, está gravada no IGTV, também tá lá no canal do YouTube, tá? E uma vez ou outra a gente aparece pra fazer live compartilhada, trocar uma palavra, fazer algo fora da curva. Esse sábado, inclusive, a gente vai ter uma live especial. Vocês devem saber que a gente tá no mês do Espiritismo, Ontem foi considerado o Dia do Espírita aqui no Brasil, o Dia do Espiritismo, referente ao aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, no sábado, dia 24, a gente vai ter uma live compartilhada aqui, onde vai estar eu, estará a Jade, estará a Grace, e também estará o Rafa, do Terceira Revelação, para a gente abordar o tema Espiritismo em Minha Vida. A gente vai trazer histórias nossas, vivências de como era a nossa vida antes e depois do Espiritismo, no que é que o Espiritismo já nos ajudou, enfim, vai ser um bate-papo bem descontraído, no qual vocês podem participar e deixar também as vivências, porque a gente tem muita coisa boa e bacana para compartilhar de algum ensinamento, de algum momento que o Espiritismo nos ajudou e que ainda vai nos ajudar, tá? Então, sem mais enrolation, vamos começar a nossa live de hoje. A gente vai ler a mensagem 15 do Fonte Viva. O capítulo 15, que se chama Fraternidade. Então, primeiro eu vou ler, depois a gente vem para conversar parágrafo por parágrafo, tá? Vamos lá. Vocês também podem colocar aí, tá? O comentário de vocês, fiquem à vontade para interagir. Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Jesus, João capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino,
que descerrou ao mundo cristão às portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulo de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus, da alma, do universo, da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que plantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pela diapação da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e mancejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram em embates de irmão contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o levantamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhes a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possui uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguemos trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favorecem o estudo. No entanto, toda a movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendiz do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que assegura a vitória no bem. Atendemo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa frase que Jesus nos trouxe, está no Evangelho de João, é uma passagem bíblica que é muito conhecida, né? Em que Jesus diz que os seus discípulos, ou seja, nós, né? Porque a gente pode estender para nós, os cristãos serão reconhecidos por se amarem, né? Por se amarem. E aí Emmanuel começa a levar uma construção de um raciocínio histórico e também religioso do cristianismo. Ele começa a falar sobre Constantino, onde começou esses ensaios de diferentes maneiras, né, de demonstrar a nossa condição de como discípulo de Jesus. Então, foram formados celebrações, organizações, e nessas conciliações, em que foi a de Constantino, formularam conclusões, que Emmanuel até chama de conclusões atrevidas sobre a natureza de Deus, a natureza da alma, do universo, da vida. Eles chamam isso de atrevidas conclusões. Por que Emmanuel falou sobre esse conselho, né? Será que esse conselho estava tomado de verdade em relação às suas conclusões? E aí ele começa, né? Eu lembro que nesse conselho foi onde Cristo foi tomado como santo, né? E teve aquela questão da Virgem Maria, né? A questão da Santíssima Trindade, que colocou Deus como daquele aspecto, né? Que algumas religiões ainda o consideram como o Senhor barbudo, que está lá em cima de um templo, lá em cima de um trono, aliás. Aí ele continua, né? Incentivamos guerras que implantaram misérias, terror,
naqueles que ainda não conseguiam viver e acreditar a mesma fé que a gente professava, né? As guerras santas, as cruzadas, deixaram aí na história um banho de sangue, né? As inquisições, quantas mulheres não foram queimadas na fogueira, né? Na Inquisição. Quantos cientistas perderam sua vida porque não abriram mão da ciência que tanto amava. Então, olha só, guerras arrasadoras. Aí ele continua, né? A gente disputa o sepulcro, o local onde Jesus padeceu, onde Jesus foi enterrado. Só que a gente disputa esse local com Cristo, para estar com Cristo, através da espada, incentivando a guerra, incentivando a violência, incentivando a discórdia, a destruição. E a gente lembra lá no Evangelho que quando Jesus foi preso e que Pedro, né, tirou a sua espadinha que ele trazia junto consigo, Jesus disse: Pedro, aquele que mata pela espada perecerá, então embainha a tua espada. Então Jesus em todos os momentos trouxe a pacificação, trouxe o diálogo, trouxe a compreensão como pontes, né? E hoje ainda a gente usa o cristianismo, a mensagem de Jesus, para motivar a violência, né? Aí continua. Criamos cargos religiosos, né? Diversas posições dentro do cristianismo. É o líder tal que está acima e abaixo dele tem outros e outros e outros. Distribuindo veneno e manejando o punhal. Então, Emmanuel dizendo que dentro dessas próprias organizações existe também, né, o dedinho podre da corrupção humana. E o que a gente vê aqui no Espiritismo, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver, nós não temos líder religioso no Espiritismo. A gente não tem aquela pessoa que é um referencial, um líder nato, não. No Espiritismo, todos nós somos aprendizes, ninguém é detentor de cargo nenhum, não existe papa, não existe líder religioso no Espiritismo. Graças a Deus, né? Porque apesar de não ter líder religioso, a gente tem uma péssima mania de endeusar médiuns, palestrantes, né? Enfim, então para ver que até dentro do espiritismo tem espíritas que ainda tem essa necessidade, né? Aí ele continua falando, né, que a gente acendeu fogueiras, a gente inventou suplícios, tem documentário, gente, na internet, se vocês pesquisarem, Netflix, Amazon, então, tem documentário mostrando que eram criados torturas terríveis durante a Idade Média, durante o período da Inquisição. Olha só, né? Ou seja, era a religião que deveria unir os homens, mas estavam utilizando a religião para massacrar as pessoas, né? Então a gente construiu prisões entre todos aqueles que discordavam do nosso ponto de vista, porque era aquilo que eu acredito que era o correto. Aí ele continua, né? A gente estimulou embates de irmão contra irmãos, em nome de quem? De Jesus, né? E que Jesus, sendo que Jesus testemunhou na cruz justamente esse espírito de devoção para com os outros, né? Para com a humanidade. E nós quer usar de Jesus para separar as pessoas, né? Para separar famílias por questão de crença. Qual é a lógica disso, né? Aí ele continua, né? A gente edificou basílicas, edificou palácios, a gente gostou de colocar o luxo lá, né? Gostou de deixar belo. A gente só que a gente se esqueceu que Jesus, ele não tinha um templo. Jesus, ele não tinha um luxo. Jesus, ele não, como Emmanuel disse, ele não tinha uma pedra onde repousar a cabeça, né?
Jesus era pobre. Jesus hoje, se fosse nos dias de hoje, Jesus seria um mendigo, seria equivalente a um mendigo, que não tem uma casa, que não tem onde repousar a cabeça, que precisa da fraternidade dos outros para poder se alimentar. Jesus não estava nos palácios luxuosos, não estava nos templos poderosos. Jesus estava nas ruas, estava com aqueles que tivessem boa vontade em ouvi-lo. E a gente tem essa mania, né, de querer sempre mais chique, nossa religião, né? Como se Jesus ligasse para essas coisas, né? Como se a espiritualidade quisesse, se importasse. Por isso que a orientação é que os centros espíritas sejam os mais simples possíveis, mais simples, tá? Sem luxo. Aí ele diz, né, que ainda hoje a gente alimenta esse espírito de separação, espírito de discórdia, a gente ergue, né, esse caminho para animosidade, para incompreensão, uns contra os outros, fica essa bagunça que a gente vê ainda hoje, né? Ah, porque fulano falou uma coisa, que fulano falou outra, quem é que tá com a verdade, e fica nessa briga de ego, né, que só se perde tempo. Aí Emmanuel continua dizendo, mas a palavra do Cristo é insofismável, ou seja, é verdadeira. É? Jesus mesmo falava, os céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Então, passaram-se as cruzadas, passaram a Inquisição. Essa fase que a gente está passando passará, né? Fará parte da nossa história como humanidade, e o Evangelho de Jesus vai sobreviver a isso tudo, vai continuar do jeito que ele nos trouxe, a sua pureza evangélica. Então ele continua, que a gente não se ache, né, um titular dessa boa nova, né, um discípulo de Jesus, um cristão, simplesmente se preocupando com atitudes exteriores. A gente fica muito preocupado com o que os outros vão achar. Então eu tenho que me vestir bem, né? O local que eu vou tem que ser o mais bonito possível, o templo que eu vou. A gente se preocupa muito. Ah, porque eu tenho que fazer a caridade. A gente se preocupa muito com esse culto exterior. Então, Emmanuel diz que a gente precisa da cultura de aprimorar a nossa inteligência. A gente precisa da nossa inteligência, a gente precisa sim da nossa cultura, a gente precisa sim de ordem, a gente precisa sim do progresso material, porque através do trabalho, né, que a gente se dignifica, a gente busca a nossa dignidade. A gente precisa também desses encontros que a gente faz, dos estudos que a gente faz nas plataformas virtuais ou presenciais nos centros espíritas. Mas toda essa movimentação humana que a gente faz, sem a luz do amor, ou seja, sem uma finalidade maior, pode se perder nas sombras. E se vocês já pararam para pensar no tanto de pessoas, médiuns, palestrantes, enfim, que reencarnaram com missões tão importantes a desenvolverem e se perdem nesse meio do caminho. Acho que você já pararam para perceber que mas tem um tanto de gente que se perde nesse meio desse caminho. Porque faltou o quê? O amor. Essa pessoa talvez não colocou 100% de si naquilo. Como ele diz, não adianta todo esse movimento humano se não tiver o amor, porque se não tiver sentimento, se não tiver ideal cristão, vai se perder nas sombras. Aí ele continua, né? Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, começando aonde? Em nós. Na nossa reforma íntima. Eita, que esse tema a gente escuta muito falar no Espiritismo, né? A reforma íntima. Pois é, porque a gente se preocupa demais de se aparecer para os outros, de ver o defeito nos outros, e a gente esquece de olhar para nós. Esquece de olhar para nós. Aí ele continua. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Então esquece
que tu tem que esperar a melhor maneira. Ah, quando eu estiver num dia bom, que tudo estiver bem, aí eu vou agir. Esquece. Esse dia talvez nunca vai chegar. Aproveita o hoje, agora. Tá nas dificuldades, mas tenta. Chico Xavier, eu já contei isso várias vezes. Chico Xavier sofria de catarata, era doente, tinha as limitações dele. E ele dizia assim: se eu tivesse esperado condições melhores para servir, eu não teria servido. Né? Então, às vezes, a gente coloca muitos obstáculos para nós mesmos. Então, Emmanuel nos chama a atenção da fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que assegura a vitória no bem, tá? Então, que a gente possa atender a esse chamado da fraternidade, onde quer que a gente esteja, né? Onde quer que a gente esteja atento a esses sinais. Às vezes é aquela intuição que fala dentro da gente e a gente deixa passar. Não, hoje não, né? Ah, não, como é que eu vou chegar lá, fazer alguma coisa? E fica aquela intuição martelando na nossa cabeça pra gente exercer os nossos bons sentimentos. Às vezes é aquele parente difícil que requer um pouco mais da tua paciência, um pouco mais da tua compreensão. Às vezes é você mesmo que precisa parar um pouquinho, desacelerar para entender o que é que está acontecendo na sua vida. Várias são as oportunidades que a gente tem de exercer essa fraternidade. Então, que a gente recorde, né, as palavras de Jesus, que falou com clareza e bom tom: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. É certo, a gente não pode ser hipócrita e dizer que a gente tem condições de amar todo mundo, porque na verdade a gente não tem, né? Vamos ser honestos. Sempre vai ter aquela pessoazinha que é mais complicada de lidar, né? Que é um pouco indigesto até. Vocês peguem, por exemplo, esses grandes criminosos da nossa sociedade, né? Que a gente não tem condições talvez de amar essas pessoas, né? A gente também não pode ser hipócrita. Mas que a gente não deseje o mal, que a gente ore por elas. É também uma forma de exercer essa fraternidade. Que a gente não estimule discursos de ódio, de violência nas nossas redes sociais. Que a gente não busque enquadrar Jesus em ações de violência. Ah, porque Jesus, né, agiu no templo dessa forma e Pedro tinha a espadinha dele com ele. Gente, não bate. Né? Em algum momento, Jesus estaria sendo hipócrita. A gente sabe que Jesus não era hipócrita. Talvez uma falha de interpretação, uma falha de compreensão, uma falha de fato histórico, né? De ver o que é que realmente aconteceu. Então, que a gente usa dessa fraternidade, mesmo assim aquela pessoa estiver muito difícil, tenha paciência. Tenha paciência com você, tenha paciência com aquela pessoa. E é um dia literalmente, um dia de cada vez. Tá bom? A Kênia disse: realmente precisamos muito mesmo ser mais fraternos, mais humanos. Estamos perdendo a capacidade de sermos humanos. E esses grandes sacolejos que a gente recebe no Covid, em tantos outros momentos, é justamente para testar, né? Qual é o meu nível de fraternidade? Até que ponto eu entendi a mensagem de Jesus? E Emmanuel tem uma frase muito bela no livro Renúncia. Na verdade, foi o Cine que falou que a palavra do Cristo precisa ser vivida, sentida, estudada e meditada. Então, não basta só ler, não basta só saber. Eu tenho que sentir e eu tenho que executar. Por isso que no espiritismo não existe aquele termo: ah, eu sou espírita não praticante. Tem alguma coisa errada. Porque o espiritismo é pra gente praticar, né? É pra gente praticar. Então pratiquem, não deixe esse tempo passar. Não deixe as oportunidades passarem, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. A gente se vê agora quarta-feira, tá bom? Um beijo e a gente se vê por aí. Tchau.